Vamos para a nossa aula de angelologia. O que nós vimos até agora é que Deus criou os seres angelicais em 4 ordens de anjos. Os anjos chamados anjos da criação, os anjos do Antigo Testamento, da dispensação da lei e da nação de Israel, os anjos da dispensação da igreja, quer dizer, os anjos desse tempo presente, e os anjos do juízo. São 4 ordens de anjos. E cada um entra e sai de cena conforme a dispensação, conforme o turno. Agora, os anjos da criação, por exemplo, eles continuam trabalhando até agora, na esfera deles, no turno deles, no trabalho deles. Até hoje eles estão lá, os anjos da criação. Já os anjos da nação de Israel, eles renderam posto, porque quando veio Jesus, venceu a antiga aliança, e esses anjos eles rendem o posto agora. Vem o turno dos anjos do Novo Testamento, da Nova Aliança, que estão em evidência até agora. São os anjos chamados de eclesiásticos, anjos da igreja, e que vão com a igreja até o dia do arrebatamento dela, até a volta de Jesus. E tem os anjos do juízo, esses que estão em evidência no Apocalipse. Eles aparecem no Apocalipse e foram criados por Deus com a finalidade de só aparecer na última hora, na última cena. É uma divisão também teológica da angelologia. A gente divide assim para poder entender mais. Como se trata de um mistério, você não tem como você falar assim sistematicamente e ortodoxamente. É isso e não é nada mais além disso. Isso é um rascunho, é um ensaio, na verdade, é uma proposta, tá bem? É assim que se entende. Em que ponto que nós paramos? Nós paramos lá na página 28 da nossa apostila, porque nós vamos falar sobre a queda de Lúcifer, que nós já descobrimos nas aulas anteriores que esse não é o nome dele original. Esse nome Lúcifer, ele ganhou na Idade Média. Foram os cristãos católicos que apelidaram o Estrela da Alva de Lúcifer, porque Jerônimo fez a tradução da Bíblia do hebraico para o latim, e no latim a palavra portador de luz ou ser brilhante é justamente essa, é Lúcifer, ser de luz. Foi um erro de tradução, porque ele não precisava ter feito essa tradução. Ele poderia ter mantido Estrela da Alva ou Filho da Alva, como aparece no livro de Jó. Se o Lúcifer ele faz parte, da casta dos filhos da alva, quer dizer que ele testemunhou a criação do mundo, porque em Jó capítulo 38 diz que Deus estava criando o mundo enquanto os filhos da alva estavam cantando. Eles foram criados antes do mundo físico, do mundo universo. Isso aí está no livro de Jó. Portanto, se lá o filho da alva, que está em Isaías capítulo 14, é o mesmo, então Lúcifer faz parte da ordem dos anjos da criação. Acontece que hoje nós estamos assim envolvidos num grande mistério, porque a Bíblia não fala linearmente, linha por linha, como foi que ele se tornou Satanás. Não fala. Existem aqui 4 teorias e ainda uma quinta que, se der, eu vou colocar para vocês. Mas eu vou começar aqui pelas 4 teorias da queda de Satanás, como ele se tornou Satanás. Primeira teoria: a queda antes de Gênesis 1 e 2. Está escrito assim lá em Gênesis 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. Até aqui Lúcifer está de pé. A gente vai continuar usando o nome Lúcifer, embora não seja bíblico, tá bem? O nome bíblico é Estrela da Alva, mas a tradição já consagrou. Então vamos manter. No princípio criou Deus os céus e a terra. Até aqui, paz do Senhor, seja bem-vindo, meu amigo. Tudo bem? Até aqui ele está de pé, ele está participando, de acordo com o livro de Jó, ele está participando como testemunha da criação do mundo. O mundo está sendo criado e ele está junto com os outros filhos de Deus. Quer dizer que você não tem só uma estrela da alva, você tem vários anjos da mesma casta, vários anjos da mesma ordem, vários anjos que poderiam ser chamados de Lúcifer, vários, milhares, porque todos eles são portadores de luz, todos eles são estrelas da alva. Mas um deles, de acordo com a tradição, tanto com a tradição cristã, também um deles, de acordo com a tradição cristã, exaltou o coração, ensoberbeceu-se no seu coração, e ele engendrou uma rebelião contra Deus.
Que tipo de rebelião? A rebelião de acordo com o apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo a Timóteo, ele fala o seguinte: olha, eu não quero que vocês ordenem nenhum ministro que seja neófito, para que ele não caia na mesma condenação do diabo. E qual que é? Soberba. Paulo diz que Satanás caiu por soberba, ele se ensoberbeceu. Ele foi criado de acordo com o livro de Isaías capítulo 14, sendo uma estrela da alva, quer dizer um filho da manhã, um filho da luz. E ele disse no coração dele que ele colocaria o trono dele acima das mais altas estrelas, porque as estrelas representam anjos. Você vai para o livro do Apocalipse, está claro que as estrelas são anjos. E de acordo com Isaías capítulo 14, vou descrever aqui, Isaías 14, ele disse no coração dele: subirei ao céu, acima das mais altas estrelas de Deus, e colocarei o meu trono ao lado do trono de Deus, o Altíssimo, lado a lado. Soberba. Soberba, ele se ensoberbeceu. Ele entendeu de que ele não podia morar no lugar que Deus tinha colocado ele. Aí você vê o seguinte: se ele tem que subir, significa que ele foi criado na terra. Bom, na terra. Ele não é um anjo angelical, aliás, um anjo celestial. Ele é um anjo terreno. Porque quando Deus fez os anjos da ordem da criação, é anjos do céu e anjos da terra. Tem anjos que moram no céu e tem anjos que moram na terra, mas moram mesmo, habitam aqui. Deus falou: fica aqui. Quando você vai para o livro do Apocalipse, eu vou mandar depois os slides para vocês também. Os anjos do Apocalipse, eles são anjos da natureza. Uns moram no sol, outros moram na lua, outros moram nas estrelas, outros moram nos mares, nos rios, no fogo, no vento. Cada anjo mora em um lugar que Deus determinou para eles. Esse anjo aqui, esse Lúcifer, ele é um anjo que ele está ligado com a terra. Ele é um anjo terreno e não um anjo celestial. E ele diz no coração que ele quer subir acima das mais altas estrelas do céu. Ele dizia isso no coração. Para dar apoio a essa teoria, você vai para Ezequiel 28. E lá em Ezequiel 28 ele aparece no Éden. E o Éden não é no céu, nunca foi. O Éden é na terra, sempre foi. Bem, sempre foi. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a cobertura do teu corpo. É o que diz Ezequiel. O corpo dele era como se fosse um manto de um rei, cheio de pedras preciosas. O corpo dele. E ele era um querubim ungido, estabelecido para proteger a região do Éden. Só que não tem só ele que protege a região do Éden. Quando você vai para Gênesis capítulo de número 3, Deus revela o quê? Que ele colocou querubins ao oriente do Éden. Querubins. Ele não é o único que está morando no Éden. Tem uma casta de anjos, querubins, que moram no Éden também. Moram, não é exclusividade dele. Então, ele já morava no Éden, morava na terra, e dizia no coração dele: o Éden eu não quero. Eu quero acima das mais altas estrelas. Eu queria pertencer à ordem dos anjos celestiais, mas ele pertence à ordem dos anjos terrenos. Isaías diz que subiu essa soberba no coração dele, e aí a gente tem que recriar, porque o texto fala o que aconteceu, mas não fala como aconteceu, não dá o passo a passo. Só diz o seguinte: o texto de Ezequiel diz assim, que ele era perfeito em todos os caminhos dele, até o dia que se achou iniquidade nele. E como que se achou iniquidade nele? O texto de Ezequiel diz: pela multiplicação do seu comércio. Em que sentido? Os discursos. Ele é um anjo eloquente, ele é um anjo falador, falastrão. Ele é um encantador com palavras. Ele é bom de oratória, muito bom. Ezequiel 28 diz que ele, comparado com Daniel, ele é 7 vezes mais sábio do que Daniel. E aí nós temos que fazer os paralelos. Porque quando você está... Essa aqui é a aula de hermenêutica, por exemplo. Vamos supor que você está na aula de hermenêutica. Quando um texto bíblico faz referência com outro texto bíblico, você é obrigado a ir lá. Você é obrigado. O texto bíblico está falando o quê? Está falando do Éden. Você é obrigado a ir para Gênesis. O texto bíblico está falando de Daniel. Você é obrigado a ir para Daniel.
E quando você lê Daniel, o que você encontra? Que Daniel, ele é 10 vezes mais sábio do que todos os adivinhadores da Babilônia. Isso aqui é potenciação, aula de matemática. Potenciação. Você tem aqui todos os magos, quer dizer que não é uma sabedoria científica, é uma sabedoria mística, tá? Esotérica, mágica, uma sabedoria de feiticeiro, é uma coisa ligada com bruxaria, feitiçaria. Você pega todos os bruxos da Babilônia, todos os magos encantadores, e Daniel, ele é 10 vezes mais sábio do que todos, 10 vezes. E o príncipe de Tiro, né, que é assim que ele é chamado, o príncipe de Tiro, ele é 7 vezes mais sábio do que Daniel. Isso para você recriar o mito, tá bem? Para você recriar a ideia dessa queda do diabo. Ele é um cara que ele está envolvido com conhecimento, gnose, sabedoria. Ele é fanático por ter conhecimento de mistérios. Mistérios. Ele não quer saber a quantia de 2 mais 2, 4. Ele quer saber a origem do 2. Ele quer saber o mistério, aquilo que está oculto. Por que aquilo que está oculto? Porque as coisas reveladas são para nós, mas as escondidas são para Deus. Ele quer saber os mistérios de Deus. De Deus. E não os mistérios do universo, os mistérios do cosmos. Ele quer saber os mistérios que Deus escondeu, porque Deus esconde os mistérios. Por isso que se chama mistério. Daniel fala, com Deus mora o quê? A revelação dos mistérios. É Deus que pode revelar. Com Deus mora o oculto e o escondido. E esse querubim aqui, que está morando no Éden, que é na terra, esse querubim está muito interessado em subir as mais altas estrelas, acima de todas as estrelas, porque ele quer realmente entrar palácio adentro. Ele quer chegar portão adentro. Ele quer ter acesso aos mistérios de Deus. O livro de Ezequiel diz assim: perfeito era nos teus caminhos, mas pela multiplicação do teu comércio, o que você fez? Você caiu. O livro de Isaías fala assim: ó, como caístes do céu, ó estrela da alva. Não é que ele caiu no céu porque ele morava no céu, é porque está mostrando como que Deus precipitou ele. Deus precipitou ele, Deus jogou ele de lá, porque parece, de acordo com essa teoria aqui, que ele conseguiu. Aí você vai ter que pegar uma ponte lá no livro do Apocalipse, tá? Uma ponte. A ponte no livro do Apocalipse diz que ele conseguiu seduzir 1/3 dos anjos para subir junto com ele. A impressão que dá é de uma rebelião mesmo, uma rebelião severa. Isso aqui antes da criação do homem, tá? É Gênesis 1, antes de 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo isso está acontecendo. Ele já está na terra, porque Deus criou os céus e a terra. Ele está na terra. Existem os anjos que são anjos assim criados nesse meio tempo. Ele faz uma multiplicação de um comércio, quer dizer, ele vende o produto. Qual que é o produto que ele está vendendo? A rebelião, a insurreição. Ele está vendendo a possibilidade de subir com os anjos acima das mais altas estrelas. Por quê? Porque Deus não aparece para os anjos. Aliás, Deus é um mistério para os anjos também. Tem anjo que nunca viu Deus como Deus é, sabe que Ele existe, como diz Tiago. Os anjos, os demônios, né, sabem que Deus existe, não significa que eles viram Deus. Criou e colocou para tomar conta. De acordo com essa teoria, ele conseguiu 1/3 parte dos anjos que estavam por aqui e subiu. Voaram mesmo, bateram asas. Mas aí o livro de Isaías fala o seguinte: que nessa hora eles caíram do céu. Deus os precipitou de lá. Junto com Ezequiel 28 diz o seguinte: eu fiz um fogo sair do meio de ti e te consumi e te lancei por terra. Você tem que ir juntando os textos, porque não tem linha a linha. A teoria era assim. Para isso que serve o teólogo e a teologia. O teólogo é o cara que vai atrás dos textos, e a teologia é a ciência que vai te dar suporte. E remontando essa possibilidade, foi nessa hora que aconteceu o Big Bang, na hora que Deus explodiu com a rebelião. Explodiu com a rebelião, e desses aí Deus aprisionou vários desses anjos. Alguns desses anjos foram aprisionados no Tártaro, tá bem?
de acordo com o apóstolo Pedro. Outros desses anjos foram aprisionados no abismo, de acordo com Apocalipse 9. Outros desses anjos foram aprisionados no rio Eufrates, Apocalipse capítulo 16. E outros desses anjos foram espalhados pelo ar, Efésios capítulo 6. Espalhados. Deus espalhou a turma toda. E aconteceu o que os cientistas chamam de Big Bang. Quer dizer, a desorganização do universo. Porque para os cientistas o Big Bang é a origem da vida. Aconteceu uma grande explosão e o universo se expandiu. Para esse ramo teológico, o Big Bang aconteceu no dia em que Deus explodiu com a rebelião de Satanás. Aí pronto, desorganizou o universo todo. E como sabemos que o universo ficou desorganizado? Porque o versículo 2 diz: e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e havia trevas sobre a face do abismo. Deus não pode criar, de acordo com essa teoria, Deus não pode criar um mundo desorganizado, caótico, cheio de trevas, sem nada, vazio. E quem argumenta assim fala que o texto hebraico, que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, está assim: tohu vabohu, né? A palavra é assim, ó: tohu vabohu. Tornou-se sem forma e vazia. Não era sem forma e vazia, tornou-se. É o verbo tornar e não ser. Quer dizer que entre Gênesis 1 e 2 aconteceu a rebelião de Satanás, e com a queda de Satanás, a desorganização do cosmos, do universo, o Big Bang, uma bagunça. E esta é a razão porque nós temos aí cataclismas, né? Muitos cataclismos, porque os anjos que estavam guardando as ordens da natureza abandonaram o posto. Se eles abandonaram o posto, quer dizer, se ele tinha que tomar conta de um vulcão, o vulcão ficou sozinho. Quem toma conta? Ele vai entrar em erupção. Se ele tinha que tomar conta das placas tectônicas, ficou sozinho. O que acontece? Terremoto. Teoria. Aquela área que aquele anjo caído saiu, ficou sem ninguém para guardar, ninguém para governar. E Deus pegou e prendeu esses anjos. E aquela área agora está assim, causando todo o transtorno. Essa é a teoria, tá bom? Da queda antes, né, de Gênesis 1 e 2, tentando casar com a teoria do Big Bang, e que, por incrível que pareça, é a mais difundida que eu já vi dentro da igreja. É a mais difundida, é o que a maioria das pessoas creem e ensinam, e fazem seminários sobre isso. Agora, tem um aprofundamento. Por quê? Por se tratar de uma teoria, não é uma ciência exata, aí cabe contestação. Tem vários buracos aí. E é no buraco que a teologia fala o seguinte: peraí, antes de eu aceitar, deixa eu perguntar. É a única teoria? Ó, tem mais 3 aqui, além da teoria judaica, que eu pretendo falar nessa noite também. Bom, você levantou a mão, é a sua hora. Não, mas eu não